Olá, seus lindos, aqui é Bruno Gimenez. Como você deve imaginar, ou alguns de vocês sabem, eu tenho um canal 100% espiritualista, de cunho mais místico, esotérico, que fala dos mistérios da alma, e tenho esse canal que eu decidi fazer só para falar sobre prosperidade. E talvez vocês devem saber, alguns que estão mais tempo comigo, os que estão mais novos não sabem. Bruno, por que você separou o canal Luz da Serra do canal Bruno Gimenez? E o principal motivo foi porque eu tomei muita porrada quando comecei a falar de dinheiro, sucesso e prosperidade. Em especial, tomei muita porrada de muitos espíritas. E eu quero falar isso hoje com todo respeito, com todo carinho e fazer um alerta a espíritas em especial, trabalhadores de centros espíritas, tá bom? Solta a vinheta, Lighters, vamos lá. Bom, eu sou totalmente apaixonado por Divaldo Pereira Franco, o mais importante médium da atualidade. E eu quero que você veja essa mensagem que o meu amigo William Sanches mandou para mim. Quando renascemos, quando nos reencarnamos, ouvimos uma voz que é a última mensagem que nos chega do além. Tu nasces, renasces com um objetivo: servir. Não te canses de servir. Não importa se és o mensageiro da plenitude ou se és o gari que limpa a rua por onde teus pés passarão. O importante é que sirvas. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Não importa se és o mensageiro da plenitude, não importa se és um gari. Onde que nós queremos chegar com essa informação? Muito, muito importante. Onde nós queremos chegar com essa informação? Deixa eu ver aqui. Essa informação, ela é o seguinte. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso por um simples e breve relato. Eu comecei o meu mundo de palestras na indústria, quando como químico fui obrigado a treinar times de linhas de produção, colocava numa sala e fazia treinamentos para aquele time sobre o meu expertise da época, que era ser químico. Enfim, a gente fazia treinamentos para falar de processos e todas as mudanças que faziam, colocava todo mundo numa sala de aula, treinava, pum. Assim eu acabei me desenvolvendo como palestrante. Ainda assim era um palestrante ligado à profissão de químico. Mais tarde eu decidi ser terapeuta, escritor, e aí eu me obriguei a ser palestrante para vender meus livros, para oferecer os meus trabalhos, para oferecer tudo aquilo que eu fazia como uma profissão nova da qual eu estava entrando. Então, o que acontece é que nesse começo, eu começo a falar sobre, número 1, a energia das plantas no equilíbrio da alma, ministrei essa palestra em vários lugares, e número 2, a missão de cada um, onde eu falava qual era a sua missão aqui, do ponto de vista espiritual, o que eu estou fazendo aqui na Terra. E aí, o que acontece é que neste período eu sou convidado a palestrar em centros espíritas. Embora minha mãe e meu pai são espíritas, eu não posso dizer que eu sou espírita, mas sou muito simpatizante, estudei a obra de Kardec, assim como gosto de várias literaturas que falam no mundo espiritual, tá? Porém, eu sou muito simpatizante, eu curto demais. E o que acontece é que neste período eu ministrei muitas palestras, não só eu, hein? Patrícia Cândido também, minha parceira. A gente ministrou muitas, mais de 30, mais de 40, mais de 50 centros espíritas diferentes. E para a tristeza do meu coração, eu descobri que muitos desses centros espíritas, muitos, passaram maus bocados agora na época da pandemia. Não só isso, alguns desses centros espíritas fecharam. Ambientes de cura da alma, ambientes de refazimento do espírito, ambientes de transformação familiar, verdadeiros hospitais de cura espiritual no mundo físico. E me assustou o seguinte fator, Bruno vai logo ao assunto, que nesses ambientes, me lembro de muitas vezes, ministrar a palestra gratuita no evento e querer, ao final do evento, oferecer os meus livros para serem vendidos e, obviamente, como uma forma de retribuição, oferecer 20%, 15%, que desse para dar
de comissão para a casa espírita como uma forma de contribuição. E nessa época eu também era já professor de curso de terapia holística, assim como a Patrícia, a gente era uma dupla. E eu me lembro muito bem de vários desses ambientes não permitir que a gente vendesse nada e não permitir que a gente fizesse propaganda de um curso de formação de terapia. Porque caridade não se cobra. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: a vida sem o serviço? Não. Mas o próprio líder, o próprio mentor do espiritismo no Brasil hoje, o líder encarnado, o supremo, não importa se você é mensageiro da plenitude ou se você é um gari que limpa as ruas por onde tu passas. Sirva, eu concordo plenamente. Na Índia antiga se chamava de Mahakaruna, a ação compassiva, o amor por servir. Se você não tiver amor por servir, você não muda a sua vida. No livro Viva a Sua Missão, eu falo de 5 pilares para você encontrar o trabalho perfeito. Um nicho que tenha dinheiro, onde tenha paixão, onde tenha habilidade, onde ajude o mundo, onde tenha amor por servir. Não tem dúvida que sem amor por servir as coisas não vão. Mas, porém, você que é trabalhador de uma causa espírita, você que é trabalhador de um centro espírita, você que trabalha num ambiente desse que ajuda pessoas, você acha sensato que por falta de habilidade de lidar com a vida financeira, o centro espírita onde você trabalhava tenha fechado? Você acha sensato que porque fora da caridade não há salvação, numa interpretação errada, o seu centro espírita não tenha R$1 sequer para pagar a conta de luz? Se os frequentadores e até mesmo os trabalhadores não puderem doar, vocês vão fechar? Infelizmente, é isso que aconteceu para muitos centros espíritas. Espíritas do meu Brasil. Não confundam a vida espiritual com a vida material. Uma delas interage com a outra e é nessa união, é nessa comunhão que nasce o grande aprendizado humano. O tesouro que todos nós buscamos é o tesouro dos céus. Porém, para encontrar o tesouro dos céus, eu tenho que aprender a ter domínio sobre a matéria. Eu quero agora parabenizar a todos os evangélicos, porque se tem uma coisa que a igreja evangélica aprendeu, é prosperar. Óbvio que alguns engraçadinhos vão dizer, claro, tem alguns pastores roubando por aí, do mesmo jeito que tem alguns médicos fazendo mal ou fazendo aborto em clínicas clandestinas, do mesmo jeito que tem políticos fazendo coisa errada, pondo dinheiro na cueca, do mesmo jeito que tem policiais aceitando suborno, do mesmo jeito que tem advogados que não fazem o bem, do mesmo jeito que tem escritores que falam merda e que não fazem o bem, do mesmo jeito que toda classe, de qualquer profissão, tem gente, como é que chama? Tomate podre. Então, o que eu quero te dizer, espírita, e principalmente você que é trabalhador de causa espírita, que a pandemia sirva para você entender que servir não é negar o dinheiro. Eu só encontrei paz nesse pensamento que assim, confundia a minha mente quando eu entendi que desde que eu servisse, fizesse o bem e proporcionasse trocas justas, eu poderia cobrar. Eu trabalhei 2 anos em consultório sem cobrar. Por quê? Porque eu venho do espiritismo e dizia que espiritualidade não se cobra. É óbvio que espiritualidade não se cobra. Até porque não se cobra porque não se tem para comprar. Espiritualidade é um estado de espírito e que você precisa conquistar. Então aquilo que você tem que conquistar, você não consegue comprar. Então, infelizmente, essa mentalidade espírita ela foi um atraso na minha vida. Esta mentalidade sobre dinheiro dos espíritas foi um atraso na minha vida. E quando eu consegui me libertar disso, porque eu venho de família espírita, foi quando eu comecei a prosperar. A culpa que eu sentia quando eu cobrava por um atendimento de terapia, não é uma psicografia ou nem nada, de terapia. Então, o que acontece é o seguinte... Obviamente que as casas espíritas foram feitas para caridade, mas tudo que gira em torno é o que sustenta o centro espírita. As doações dos clubes de livros, as lojas, as palestras pagas ou não, tudo precisa. Então, o que acontece? Um centro espírita que parte do seu trabalho é tudo de graça, parte do seu trabalho tem terapia, tem cursos, tem coisas que podem ser cobradas. Essas casas espíritas sobreviverão. Essas casas espíritas sobreviveram. Então, é importante você entender. Quando a gente fala, a mensagem de Divaldo fala de servir, ele próprio, o líder máximo do espiritismo fala, não importa se você é mensageiro da plenitude, um ser de luz, ou se você é um gari que limpa as ruas pelo qual teu pé toca. O gari faz de graça? Não, o gari serve
com amor ou sem amor, dependendo do gari, e ganha por isso. Em nenhum momento está escrito que o ser humano possa servir e não possa receber por isso, que era a crença que existia em minha vida e travou ela por 30 anos, 30 anos, estou com 43 agora, que não permitiu. Agora eu fico pensando, quantos centros espíritas que estão vivos? Quantos centros que ajudam, porque a humanidade atual está simplesmente com os olhos travados e fechados para o intercâmbio espiritual que está acontecendo na Terra. E poucas doutrinas, como a Umbanda ou mesmo a espírita, são as que lidam com o lado da intervenção espiritual, que está em tudo e age sobre todos. O que seria da atmosfera física se a atmosfera extrafísica não estivesse sendo ajudada por centros espíritas, como por exemplo? Seria muito complicado. Então eu só preciso que você que trabalha em centros espíritas entenda que é chegada a hora de se limpar crenças limitantes. Fora da caridade não há salvação. Óbvio, não há saída. A dinâmica da felicidade humana é ajudar os outros. A dinâmica da infelicidade humana é ajudar errado. E quando você ajuda errado é quando acontecia comigo. Tinha acabado de receber um prêmio de uma prefeitura da cidade próxima que eu morava, como honra ao mérito por serviços prestados para a comunidade. E eu não tinha dinheiro para pagar meus treinamentos. Eu não tinha dinheiro para pôr comida em casa. Ainda pior, eu não tinha dinheiro para pagar a conta do hospital de um grave acidente que eu cometi. É equilíbrio eu servir tanto o outro que eu não tenha para mim mesmo? É equilíbrio uma instituição de caridade que, se não receber a caridade de todo mundo, ela fecha? É equilíbrio você não querer vender produtos e serviços que são justos e corretos em detrimento que não se pode vender, não se pode ter comércio? Alguém aqui está falando de cobrar R$300 uma carta psicografada? É claro que não. Alguém está falando aqui de cobrar R$50 uma consulta, ou melhor dizendo, um passe magnético coletivo? Claro que não. Mas todos os centros espíritas precisam aprender a equilibrar as coisas. Que a pandemia sirva de lição. Meu coração precisava falar isso. Porque eu acho que o mundo precisa da doutrina espírita, mas a doutrina espírita brasileira, o movimento espírita brasileiro é muito estranho. É o povo que mais gosta de ler, mas é o que menos quer comprar curso. É o povo que mais curte aprender, é mais interessado nessas coisas, mas menos quer investir para isso. Eu tenho bastante experiência nesse assunto e posso te dizer que a gente precisa mudar isso. Eu fico com o coração despedaçado ao saber que 3 ou 4 centros espíritas que eu já dei palestra, que eu já ajudei, que eu já contribuí, estão quebrados de portas fechadas, porque não conseguiram se recuperar economicamente. Agora o que acontece? As pessoas que trabalhavam lá, as pessoas que iam lá, não tem mais onde ir. Será que se as pessoas que estivessem ali, estivessem participando de um clube de livros, estivessem comprando outros cursos, outros produtos, qualquer coisinha que fosse, não teria gerado uma economia que pudesse ter uma saúde financeira melhor? Pensa sobre isso. A pergunta é o seguinte: servir e ser pobre? Servir e ser pobre? Então esse é um alerta a todos os trabalhadores de centro espírita. Servir e ser pobre? A gente viu essa coisa do servir e ser pobre numa época da humanidade de espíritos grandiosamente evoluídos que fizeram voto de pobreza tal qual era o seu nível de desapego. Nós estamos vivendo em outros momentos. Servir e ser pobre? Esse é o caminho? Definitivamente não. Pensa sobre isso. Um grande beijo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Fica com Deus. A gente se fala. Deixe seu comentário. Vamos em frente.